Olá, todos abençoados de Deus. Somos todos filhos de Deus, independente de religião. Porque a Bíblia diz que Deus busca adoradores que o adorem em espírito e verdade. Que não é aqui nem acolá, mas em espírito e verdade. E a salvação não depende das obras, a salvação é pela fé. Em Romanos 10, 9, fala assim: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Olha que lindo. Então a salvação não depende de obras, depende da tua fé. Por que eu estou gravando esse vídeo? Porque eu sempre tive desejo de saber onde estava escrito na Bíblia sobre a salvação dos salvos, dos que creem em Jesus Cristo. E assim como eu tenho essa curiosidade, eu creio que muitos têm essa curiosidade. Muitos querem saber onde está escrito na Bíblia sobre o nosso arrebatamento. Porque eu não creio que os que creem em Jesus vão passar pela grande tribulação igualmente aos que não creem. Porque não haveria diferença. E a Bíblia afirma que os justos serão levados antes do mal. E orando a Deus, pedindo a Deus onde estava escrito, eu entendi aqui em Apocalipse 5, e vocês vão entender que fala do nosso arrebatamento. Mas muitos desconsideram esse versículo. Está falando do nosso arrebatamento porque fala em milhões e milhões e milhares de anjos. Porque eles não creem que nós somos espírito em vaso de barro. Até João, para receber essa revelação e passar para nós, ele foi arrebatado em espírito. Aqui no capítulo 4 de Apocalipse, versículo 2, fala: "E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Ele foi levado ao terceiro céu para ter essa visão." Então, nós somos espírito em vaso de barro. Nossa pátria, segundo a carne, é aqui, no Brasil. Mas a pátria do nosso espírito é no céu. E Deus diz que nós vamos voltar para lá. Ninguém volta de onde nunca saiu. Se nós vamos voltar, é porque nós somos de lá. Nós estamos nessa terra para viver uma experiência humana na terra. Para, através desse corpo, a gente conhecer o bem e o mal. Saber o que é sentir fome, saciar fome, chorar, sorrir, ganhar, perder e assim por diante. E através desse conhecimento do bem e do mal, nós também vamos conhecer a grandeza do poder e do amor de Deus. Então, antes de iniciar a leitura, eu peço a todos que dêem um like, se inscrevam no canal e ative o sininho para receber as próximas notificações. Porque depois que a gente lê o capítulo 5, que fala do nosso arrebatamento, que é a abertura de um dos 7 selos, restarão 6 selos. É onde dará início a grande tribulação, que começa no capítulo 6 de Apocalipse e vai até o capítulo 7. Porque o capítulo 8 já fala do castigo dos ímpios, esses que vão causar todo o sofrimento aos que vão ficar por não crerem no Senhor Jesus Cristo. Então vamos ler. Aqui fala assim o título: O livro selado com 7 selos, somente o Cordeiro é digno de abri-lo. Quando abre o livro, já abre um desses 7 selos. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz: Quem é digno de abrir o livro
e de desatar os seus selos? E ninguém no céu nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. E venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Jesus Cristo. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciões um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviado a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciões prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Olha que lindo, como é importante a nossa oração. Por isso que é preciso a gente orar, não cesse de orar, não deixem de orar. Orem todos os dias, uns pelos outros, pedindo a Deus sabedoria. Porque é muito importante, a nossa oração é recebida. E fala assim: e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e línguas, povo e nação. E para nosso Deus os fizeste reis sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Deus nos fez reis e sacerdotes, e nós reinaremos sobre a terra. Muitos pensam que é essa terra, mas não é essa terra. É a terra santa, Nova Jerusalém, que de Deus é descida do céu. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciões, e era o número deles milhões e milhões e milhares e milhares, que com grande voz diziam: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e ações de graça. Esses milhões e milhões e milhares somos nós, os arrebatados. Porque agora começa a abertura dos primeiros 6 selos, em Apocalipse 6. Nós terminamos já os 5. Então começa a abertura. Para entender mais ou menos, eu vou ler um pedacinho, porque eu vou gravar outro vídeo para a gente falar sobre os que vão passar pela grande tribulação. E fala assim: e havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como que em voz de trovão: vem e vê. E olhei, e eis o cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um ar. E foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Aqui fala de 4 cavalos. Cada cavalo tem uma cor e representa um acontecimento. Esse cavalo branco representa os 3 anos e meio da falsa paz, porque essa grande tribulação vai durar 7 anos. Mas 3 anos e meio vai ser uma falsa paz. Para aqueles que estão aguardando ainda o Messias, né, que são judeus, estão aguardando ainda o Messias, porque não creram que Jesus Cristo é o Messias. Então eles vão ser enganados com uma falsa paz. E depois vai vir o cavalo vermelho, e aí então começa a grande tribulação. No próximo vídeo a gente vai falar sobre isso. Agradeço a todos que vão assistir esse vídeo e declaro a paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos os filhos de Deus. Amém.